Olá, eu sou Cosme Massi e este é mais um seminário da nossa coleção Filosofia Espírita. Hoje vamos tratar do tema o que é virtude. O tema das virtudes é muito importante na filosofia moral e também na filosofia espírita. Allan Kardec vai tratar das virtudes, em especial no último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, o capítulo da perfeição moral. Lá Kardec aborda um item intitulado As Virtudes e os Vícios. Vamos, neste nosso seminário, responder a esta pergunta: o que é virtude? Para isso, vamos fazer uso tanto daquilo que a filosofia moral nos apresenta, como na filosofia espírita. Vamos então combinar os ensinos da filosofia com o pensamento de Allan Kardec. Inicialmente, vamos tratar da ação humana, porque para compreendermos a ética das virtudes, nós precisamos ter uma visão geral do que é a própria moral, do que é a própria ética, para podermos extrair daí o próprio conceito de virtude. Quando a gente fala em ação, o que a gente chama em filosofia de uma ação propriamente humana, quando a gente vai caracterizar a ação, é muito importante o termo vontade. A ação nada mais é do que um efeito da vontade. Então, em filosofia, a gente só fala em ação quando nós estamos diante de uma ação ou de um ato voluntário, em que a vontade está presente. Então, se nós temos um efeito que não é decorrência da vontade, este efeito não é ação. Pode ser um movimento, mas não uma ação. Os chamados atos involuntários não são propriamente aquilo que nós chamamos de ação dentro da filosofia moral. Então, a ação envolve sempre a vontade, é um efeito da vontade. Por isso, costuma-se dizer que agir é fazer o que se quer, exatamente quando você une a ideia de fazer com a vontade. É, portanto, o agir que depende da vontade, o agir voluntário. A gente pode dividir estes atos voluntários, ou esta ação, em três tipos fundamentais. O que a gente chama aqui de ações morais, as ações imorais ou as ações amorais. É muito importante a gente ter essas distinções. Se a gente pega uma ação qualquer, eu tenho que perceber que essa ação pode se encaixar nesses três grupos. Por exemplo, se eu vou comprar pão na padaria, esta minha ação não é uma ação moral. Nada se relaciona com a moral. Não é também uma ação imoral. Ela é um tipo do que a gente chama de uma ação amoral, que não tem nada a ver com a moral. A pessoa que me vende o pão na padaria está fazendo a mesma coisa, ela está realizando uma ação, um ato da vontade dela, mas também não é uma ação nem moral, nem imoral. É uma ação que a gente chama amoral, que nada tem a ver com a moral. Então, as ações imorais vão ser aquelas ações contra a moral, ou que violam alguma moral. As ações amorais são aquelas ações que não dizem respeito à moral. Kant, o grande filósofo alemão, tinha uma forma muito simples de caracterizar as diferenças entre as ações que são morais e aquelas que são amorais. O Kant vai dizer que a noção fundamental para a gente fazer essa distinção é o conceito de desinteresse. Uma ação moral é sempre desinteressada. Uma ação amoral é uma ação que envolve interesse. Por exemplo, se eu vou, nesse exemplo citado, comprar pão na padaria, eu estou realizando uma ação por interesse. O meu interesse de alimentar, ou porque eu gosto de pão, ou porque eu desejo pão. O dono da padaria que me vende o pão está fazendo uma ação interessada. Ele tem interesse em vender o pão para mim. Então, essas ações, elas não são ações morais, porque elas envolvem o interesse humano. Lembrando que aqui nós estamos usando o conceito de interesse no sentido filosófico, de inter-esse.
uma ação que envolve as pessoas, que fazem com que as pessoas possam ter algum tipo de relacionamento. Embora às vezes quando a gente usa a palavra interesse, é muito comum se pensar no sentido pejorativo de interesse, quando você diz que o fulano é um fulano interesseiro, um fulano que tem interesse. Claro que interesse para nós aqui não é algo pejorativo. O interesse é esta ação que faz com que as pessoas possam se relacionar de alguma maneira para satisfazer os seus desejos, para cumprir alguma coisa nesse seu relacionamento humano. Então, as ações de interesse, inclusive, podem ser ações muito boas e úteis. Não é porque uma ação é de interesse ou amoral que ela é ruim. No caso específico que tomamos de comprar um pão na padaria, nós temos uma ação que é uma ação de interesse, e essa é uma ação que realiza o bem, tanto o bem para quem compra o pão, quanto o bem para quem vendeu o pão. Ou seja, as ações amorais podem ser ações boas, podem ser ações que visam o bem comum, a felicidade comum, que tenham mesmo utilidade. Nem toda ação por interesse é uma ação que não deve ser feita, é uma ação ruim. Aliás, a gente se analisa as ações na vida cotidiana, a maior parte das nossas ações são ações por interesse. O comércio funciona por interesse, as relações legais, sociais, as nossas interações no dia a dia na sociedade, a maior parte delas envolve o interesse. Então não há nenhum problema com o interesse, não há nenhum problema com as ações amorais. O que eu não posso é fazer a confusão com as ações morais. Para dar mais um exemplo, por exemplo, se eu trato bem os meus funcionários, pago o salário em dia, eu estou tendo uma ação amoral, que é uma ação de interesse. E interesse em vários aspectos. Tanto eu quero tratar bem meu funcionário para que ele possa produzir melhor, quanto eu estou interessado em cumprir a lei para não ser pela lei punido. Então essa é uma ação interessada. Não é uma ação virtuosa que nós vamos ver, as ações virtuosas são tipos de ações que são ações morais. Então não é porque eu cumpro os meus interesses ou que eu cumpro aquele tipo de ação que gera o bem para todos que eu estou sendo virtuoso. Então são coisas distintas, como a gente vai ver. Então quem cumpre a lei, por exemplo, de trânsito, quem não atravessa um sinal vermelho, quem paga em dia os seus funcionários, quem paga os seus impostos, quem respeita as legislações sociais, está agindo por interesse. Não venha daí achar que é virtuoso. A virtude é algo muito mais além disso. E envolve ações que são desinteressadas, não umas ações de interesse. Então, repito, ações de interesse podem e devem ser realizadas, são realizadas constantemente pelo indivíduo na sociedade, é importante que sejam realizadas, elas podem gerar o bem comum, mas elas não são ações morais ou ações virtuosas. Então o indivíduo, para, nós vamos ver, conquistar a virtude, ele vai ter que ir muito além do interesse, ele vai ter que dar um salto além. Não basta cumprir o interesse para ser virtuoso. Mesmo que ele faça o bem, se ele faz o bem por interesse, essa ação é ótima, é uma boa ação, está fazendo bem, mas ela não vai ser, como nós vamos ver, uma ação moral, nem mesmo uma ação, portanto, virtuosa. É essa distinção que é importante quando a gente começa a pensar na moral. E usando esse conceito kantiano, que também Allan Kardec vai tratar dele nesse capítulo das virtudes, que é o conceito de desinteresse. Há na ação virtuosa, na ação moral, um elemento de desinteresse muito importante. Se você só age por interesse, você pode estar fazendo o bem, mas você não está sendo moral ou virtuoso. Então, essas ações divididas nesses três grupos nos ajudam a compreender um pouco o espaço, o escopo das ações. Então, nem toda ação que não é moral é imoral. Imoral é aquela ação que contraria a moral, que vai contra, que viola algum princípio moral, que vai contra uma virtude, que vai contra aquilo que determinada sociedade considera como uma moral. Então, imoral é contra a moral. Aí sim, no caso do imoral, nós estamos diante de algum problema muito grave, porque eu estou violando a moral, eu estou indo contra a moral. Mas, às vezes, a maior parte das minhas ações são ações amorais, que nada tem a ver com a moral. Não posso fazer essa confusão de ordem, como dizia Pascal na obra O Pensamento. Confundir o reino da moral com os outros reinos, por exemplo, o reino do interesse, o reino econômico, o reino científico, que não são partes do reino da moral. Na moral, nós temos um tipo particular de ação, que é a ação
completamente desinteressada. Ao longo deste seminário, quando formos aprofundando mais o conceito de virtude, nós vamos entendendo melhor o que é uma ação virtuosa, quais são os ingredientes que uma ação virtuosa contém e vamos aprendendo a fazer as diferenças entre as ações que são amorais daquelas que são ações morais e também, por contraposição, examinando as ações que são contra a moral ou as ações imorais. Então, de início, é importante ter essa distinção. As nossas ações não se dividem em dois grupos, morais e imorais, se dividem em três grupos, morais, imorais e amorais. E boa parte da relação humana, da vida humana, se dá muitas vezes no campo das ações amorais, que nada tem a ver com a moral. Então é aí que a gente começa para refletir agora sobre um tipo particular de ação moral que vai ser a ação ligada à virtude. Vejamos então como agora colocar a virtude dentro das ações morais. Vejamos como fica então esta nossa visão. Na ação moral, nós podemos encontrar três elementos fundamentais. O sujeito que pratica a ação, alguma norma, lei que ele esteja obedecendo ou seguindo para realizar esta ação, ou os resultados que essa ação vai propiciar. Então, se nós olhamos esses três componentes, nós vamos encontrar as diversas éticas ou as diversas morais dentro dessa estrutura. Se eu olho para o sujeito que pratica a ação, para a sua natureza, para aquilo que ele é, se eu olho para as normas, leis, determinações, prescrições que esse sujeito esteja cumprindo, esteja realizando, obedecendo a estas leis na realização da ação, ou se eu olho para os resultados, quais foram os resultados dessa ação. Se a gente fica no primeiro grupo, se a ação é determinada pelo caráter, pela natureza do indivíduo, nós vamos ter aí dentro o que a gente chama de ética das virtudes, uma moral apoiada nas virtudes. E vai ser esta ética das virtudes que nós vamos explorar com mais detalhes ao longo deste nosso seminário. Então, nas virtudes, a preocupação fundamental é com o caráter do sujeito que pratica a ação, aquilo que ele é, aquilo que a gente chama a sua essência moral. No segundo grupo, quando a gente se preocupa com a norma, com as prescrições, com os deveres que estão estabelecidos de forma prescritiva ou normativa, nós estamos no que se chamam de éticas do dever ou éticas deontológicas, éticas que se relacionam com normas, com deveres. E nós vamos ter aí como exemplo, para aqueles que estudam um pouco de ética, nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Ali nós temos deveres, normas estabelecidas. Então, os 10 mandamentos constituem um código de uma ética do dever, de uma ética deontológica, que oferece normas de como o indivíduo deveria se comportar. Para dar um exemplo de uma ética deontológica que todo mundo conhece, por exemplo, os 10 mandamentos aí de Moisés. No terceiro grupo, nós temos aquelas condutas, aquelas ações que visam a felicidade para todos. O resultado é que interessa. Se o resultado for a felicidade para todo mundo, nós estamos no último grupo aí das chamadas éticas da felicidade ou éticas utilitaristas, que se preocupam muito mais com o resultado, com aquilo que a conduta vai gerar de felicidade. As três principais éticas ou morais discutidas dentro da filosofia moral constituem esses três grupos. A ética das virtudes, cuja ação moral é caracterizada a partir da virtude, ou seja, uma ação será moral se ela respeitar a virtude, então você faria por imitação. Quando é que eu me comporto moralmente segundo a ética das virtudes? Quando eu obedeço à virtude, quando eu sigo o exemplo de um homem virtuoso. Então, um homem virtuoso é um exemplo a ser seguido. Eu me preocupo com aquele exemplo, com aquele caráter, em ser como ele. Eu não olho para alguma norma, eu não olho se vai gerar ou não felicidade à virtude. Eu me preocupo em imitar o comportamento do homem virtuoso.
No caso do segundo grupo, eu me preocupo com a prescrição, com a norma. Eu olho para a norma e busco seguir aquela norma, seguir aquela prescrição. Então, uma ação é moral segundo a ética deontológica se ela obedece a essa norma estabelecida naquela moral, naquele código de moral. Então, o indivíduo se preocupa em cumprir uma norma, em cumprir o seu dever, que é seguir aquela norma, por exemplo, não matar, como um exemplo do que está lá nos 10 mandamentos. Então ele toma essa prescrição, essa recomendação como um guia, como uma orientação. Então uma ação moral, segundo as éticas dos deveres, ou a ética deontológica, é uma ação que obedece a uma prescrição, a uma norma. Então ele se preocupa com a norma, com a prescrição. A virtude se preocupa em imitar o comportamento do homem virtuoso. Não fica buscando nenhuma norma, mas como o homem virtuoso se comportaria nessa situação? Ah, ele se comporta assim? Então, se eu quero ser virtuoso, eu deveria me comportar do mesmo jeito. Então, não dá deontológica, não. Eu olho para a norma, eu olho para o mandamento e vou tentar cumprir o mandamento. No caso do terceiro grupo das éticas chamadas utilitaristas, você olha para o resultado. Então, você vai dizer para você mesmo, quando uma ação é moral, quando ela produz a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então você olha para o resultado, você não está preocupado em seguir nenhuma prescrição, nem mesmo em imitar um homem virtuoso, você está preocupado com o resultado. Gera a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas, então você estaria nas chamadas éticas utilitaristas ou na moral utilitarista. Você quer cumprir uma ação, você quer realizar uma ação que gere a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então você tem 3 grupos de éticas que procuram caracterizar uma ação como moral, olhando ora para o sujeito, para a natureza dele, porque ele é, para o caráter, ora olhando para a norma, ora olhando para o resultado. Então você tem 3 grandes grupos de éticas. Na vida prática, e nisso Kardec teve o seu bom senso, na vida prática você não deve fazer opção por apenas um sistema ético. Nenhum sistema ético dá conta da vida prática. É por isso que tem os chamados dilemas morais, pessoas que criam circunstâncias para violar um mandamento, para ir contra a ética utilitarista ou para ir contra uma ética das virtudes. Na prática, como faz muito bem Allan Kardec, você deve usar todas elas. Sua preocupação é ter uma ação o mais adequada ou a melhor ação possível naquele contexto. Então você deve apelar para as virtudes, meditar como é que o homem virtuoso age, você deve refletir sobre as normas, sobre as prescrições e você deve pensar na felicidade de todos. Ou seja, você deve buscar uma combinação na ética prática de todas essas teorias de ética. Todas essas concepções teóricas da ética devem ser úteis para você, para que você possa escolher a melhor conduta possível nas mais diversas circunstâncias da vida. É por isso que você vai encontrar no Espiritismo, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec se preocupando com as virtudes, Allan Kardec se preocupando com as prescrições, com as leis, com os mandamentos, Allan Kardec se preocupando com o resultado, com a felicidade. Kardec foi muito sábio. Ele sabia que nenhuma ética em particular, nenhuma teoria ética em particular daria conta da ação humana, poderia responder a qualquer ação humana em qualquer contexto dado. Então ele sabia que era preciso ter bom senso. A ética prática exige que você pense em todas as dimensões da ação humana, que você não fique restrito à virtude, à norma e ao resultado isoladamente, mas que você se preocupe com tudo. Então você olha se aquela ação vai produzir felicidade para todos, você olha que norma você deve estar seguindo e você olha também para o exemplo do homem virtuoso. Essa é a melhor recomendação ética ao nosso ver. Você aproveitar o que cada teoria dessa lhe oferece para agir da melhor forma possível, tendo a consciência tranquila, porque é a sua consciência, em última análise, que vai julgá-lo se você agiu corretamente do ponto de vista moral ou se você agiu incorretamente. Então, fazer uso de todas essas teorias, de todas essas orientações filosóficas para escolher a melhor conduta possível que a sua consciência possa deixar tranquilo. Eu busquei escolher a melhor alternativa. Por isso, em Espiritismo, é recomendável que você estude as virtudes,
que você estude as leis, os mandamentos e que você também se preocupe com o bem comum, com a felicidade para todos. Nós vamos nos deter mais hoje nesse seminário, especificamente no primeiro tipo. A gente quer tratar aqui das virtudes. Não vamos fazer uma discussão mais sobre a ética, as éticas deontológicas e as éticas utilitaristas. Vamos nos concentrar fortemente na ética das virtudes. E vamos inicialmente tentar caracterizar isso. O que é virtude? A gente falou tanto dela, o que é isso? Nós vamos descobrir que não é tão fácil dar uma definição simples de virtude. A gente tem que ir além das definições. Temos que apresentar um conjunto de características que vai nos ajudando a entender o que é a virtude. Então não espere uma definição simples e dicionária que a gente pudesse, por meia dúzia de palavras, definir com clareza e com precisão aquilo que constitui uma virtude. Mas vamos dando características, vamos dando um conjunto de informações para ir formando em nós um conceito de virtude. E, na verdade, podemos resumir que o melhor caminho para você entender a virtude não é apenas compreendê-la conceitualmente, mas, acima de tudo, buscar imitar o homem virtuoso, a grandiosidade daquele que tem a virtude. Copiando, imitando suas ações, buscando mudar o seu caráter para o caráter do homem virtuoso, é que você, na verdade, vai aprendendo a ser virtuoso, a entender melhor a virtude. Claro que a teoria ajuda, claro que o conhecimento é importante, o conceito é importante, a ideia é importante. Veja o que nós introduzimos com respeito ao interesse e ao desinteresse. Começamos a perceber, na nossa primeira parte aqui do nosso discurso, a importância do conceito de desinteresse. Desinteresse é chave para entender a virtude. Uma ação virtuosa é sempre uma ação desinteressada. Você não está preocupado com a punição ou com a recompensa, onde o interesse está presente. O interesse sempre envolve punição ou recompensa. Eu devo seguir a lei de trânsito, não ultrapassar o sinal vermelho, porque eu estou preocupado com as consequências, com a punição. Ou eu posso ser multado, ou eu posso destruir o meu carro ou destruir o carro de alguém, se eu ultrapassar o sinal vermelho. Então ali eu estou preocupado muito nesta ação com o meu interesse. Então, ou com a punição ou com a recompensa. No desinteresse, a punição e a recompensa não fazem parte dele. Por isso nós vamos ver o conceito de desinteresse é muito importante para a gente entender a virtude. Então vamos aprofundar agora um pouco de que maneira começamos a colocar um conjunto de conceitos que vão nos ajudar a entender e responder à pergunta o que é virtude. Vejamos então o que a gente aí entende por virtude. Eu vou começar agora com vários conceitos, várias ideias. Inicialmente colocamos o seguinte: quando devemos recomendar uma pessoa, preocupamos-nos geralmente em identificar e exaltar os aspectos excelentes de seu caráter, assim como seus talentos e temperamento. São essas excelências humanas, como chamavam os gregos, que nós denominamos virtudes ou qualidades de caráter admiráveis e louváveis. Então esta é uma das marcas chaves para a gente entender uma virtude. É uma qualidade de caráter que você admira, que você recomenda, que você aprecia. Então, diante de uma pessoa corajosa, que tem a virtude da coragem, você sente admiração por aquela qualidade. Você recomenda aquela qualidade. Então, veja que a virtude está associada ao caráter. Lembrando que em grego, caráter é uma marca profunda. É aquilo que está dentro de você, sedimentado em você, na sua mais profunda intimidade. Nós vamos ver que virtude não envolve apenas um sentimento. Nós vamos ver que ela tem um componente de sentimento, mas nós vamos ver que ela tem outros componentes além do próprio sentimento. Então, o indivíduo que se sente corajoso pode não ser virtuoso se essa sua coragem está apenas no plano do sentimento. Nós vamos explorar um pouco mais adiante, mostrando que há na virtude, além do elemento sentimento, você vai ter uma ação, uma realização e uma inteligência, um pensamento, um raciocínio, uma reflexão. A virtude combina no ser esta habilidade de sentir-se de determinada forma, de agir segundo esse sentimento e apoiado numa reflexão lúcida.
Por isso nós vamos ver as distinções já entre virtudes e vícios, na medida em que algum desses elementos vai falhar no caso do vício. Então nós vamos primeiramente explorar esta noção de excelência da virtude como esta qualidade especial de caráter que você admira, que você recomenda. Vejamos alguns outros traços. Nós podemos dizer o seguinte: nos atos virtuosos é preciso que o próprio agente, aquele indivíduo que age, esteja numa determinada disposição quando os realiza. Então há um elemento interno dentro dele, que é essa disposição. Em primeiro lugar, e deve saber o que faz a seguir. Então ele tem uma certa disposição interior para agir, ele sabe como ele deve agir, escolhe livremente o ato em questão e escolhê-lo visando a esse mesmo ato. E em terceiro lugar, cumpri-lo numa disposição de espírito firme e inflexível. Veja quantos elementos presentes na virtude. Você tem um elemento interior, uma certa disposição, você tem uma capacidade de botar essa disposição em ação de forma firme e resoluta. O homem virtuoso faz, realiza, não reda pé e faz de uma forma especial, demonstrando que ele sabe o que ele está fazendo, que ele tem muita consciência e sabedoria ao fazer aquilo. Então é uma marca da virtude ter o que eu chamo esses três componentes em equilíbrio. Um sentimento equilibrado com uma razão mais lúcida numa ação que se realiza efetivamente com a vontade firme, determinada de fazê-lo. Então esses três componentes é que tornam a virtude muito mais do que um bom sentimento. Então a virtude não é apenas um bom sentimento, ela é algo além, ela envolve o saber fazer e o fazer de forma firme e resoluta. Então um indivíduo que tem apenas um bom sentimento pode não ser um homem virtuoso. Um indivíduo que apenas age pode também não ser um homem virtuoso. Então ele tem que ter esses três componentes, essa disposição interna, esse sentimento forte que sustenta a sua ação, a capacidade de agir, de saber o que fazer e a firme resolução fazendo, realizando, mantendo-se firme no caminho seguro que ele sente que deve realizar. É por isso que nós vamos encontrar, para tomar o exemplo que eu já citei da coragem, vários contextos de homens corajosos, onde nós vamos encontrar não apenas um sentimento, alguém que diz que sente que é corajoso, não. Você vê o corajoso realizando, enfrentando, produzindo, sabendo o que fazer. Então é uma atitude diferente. A atitude do homem virtuoso é uma atitude que envolve esses três componentes fundamentais. Essa disposição interior, a capacidade de reflexão para saber o que fazer e a ação firme, a realização com vontade firme, obedecendo a essa disposição interior. Vejamos agora outros componentes ainda para ficar claro. Nós vamos explorar um pouquinho agora o que Aristóteles e como Aristóteles pensava a virtude. É aquilo que ele chamava de doutrina do justo meio ou da medianidade. A virtude está no caminho do meio. Por isso que a gente costuma dizer, obedecendo a Aristóteles, a virtude é um meio termo entre dois extremos, cada estado extremo sendo um vício. Por exemplo, nós temos aqui o caso da generosidade, que para Aristóteles era o meio termo entre a avareza e a prodigalidade. Na avareza, o sujeito não cede nada dele, não dá nada dele, não distribui o que tem, não oferece seus recursos a ninguém. O avarento só quer acumular bens para si, acumula bens para si. Então é o vício da avareza. O pródigo é aquele indivíduo que distribui irresponsavelmente, que doa sem pensar, sem refletir, muitas vezes jogando bens e recursos para quem não merece, para quem não precisa, jogando fora bens e recursos que possui. Então esse é o pródigo. Então veja dois extremos. Um não dá nada, guarda tudo para si, só quer acumular. O outro distribui tudo irresponsavelmente. Então vai dizer Aristóteles, a generosidade para Aristóteles está no meio termo.
Você nem guarda tudo para si e nem distribui responsavelmente. Você sabe o caminho, como é que eu vou fazer bom uso dos recursos que eu possuo. Ser generoso é encontrar essa equação de fazer bom uso dos bens, dos recursos que você possui, sem distribuí-los irresponsavelmente e sem ficar com eles só para você. Como na parábola dos talentos. Tem o talento e distribui, multiplica esses talentos, distribuindo para quem é capaz de fazer bom uso desses recursos. Aristóteles também dá aqui o outro exemplo, que é o exemplo da coragem. A coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade. O indivíduo covarde é aquele que foge da ação, que diante do perigo, de uma situação que exige muito bem dele, ele foge, ele escapa, ele não quer realizar, ele não quer enfrentar. Então, esse é um extremo, um vício, covardia. O temerário é aquele indivíduo que faz o contrário. Ele quer enfrentar tudo. Ele não pensa nas consequências, ele sai por aí colocando sua vida em risco, enfrentando situações desnecessárias. Então, esse é o temerário. Por isso o nome é como se não tivesse medo de nada, que quisesse enfrentar tudo. Então, esse é o outro extremo. Nem você pode botar tudo em risco, em nome da coragem, a coragem não é isso, nem fugir de tudo. Saber exatamente como enfrentar a situação com sabedoria, com equilíbrio, não fugindo, enfrentando, buscando o melhor caminho, a melhor escolha. Nem agindo irresponsavelmente, nem não agindo, fugindo da ação. Então esta é a coragem, o meio termo, segundo Aristóteles, entre a covardia e a temeridade. Veja que a gente está colocando aqui vários conceitos, várias ideias que vão ajudando a gente a entender a virtude. Eu falei inicialmente na disposição, na vontade, no mundo interior, na ação, agora estou pegando a doutrina de Aristóteles sobre a virtude, para que a gente possa usar tudo isso para ir entendendo o que é virtude. Como eu disse, não tem meia dúzia de palavras que resumem completamente o que é uma virtude. Você tem que estudar as diversas opiniões de filósofos, de pensadores e de homens virtuosos, os diversos exemplos deles, para que você possa ir aprendendo o que é virtude, a fim de saber conquistá-las, imitando o homem virtuoso, conquistando para si a virtude. Por isso, a dificuldade de você não conseguir resumir numa frase sem ter que passar por várias ideias, por vários conceitos. Vejamos como a gente podia, então, resumir um pouco mais, apresentando novos ingredientes sobre a virtude. Vejamos. Aprender ou conquistar uma virtude é capacitar-se para pensar, sentir e agir, voltado para o bem, o belo, o verdadeiro e o justo. Caminho único para se alcançar o bem supremo, a felicidade. Então, se nós podemos resumir um pouco mais aquilo que a gente entende por virtude, eu procurei resumir com esta frase. Há na virtude esses elementos essenciais, um sentimento apropriado, numa reflexão adequada para realizar uma ação que reflita tanto esta reflexão e que envolva este sentimento equilibrado. Então, o indivíduo que busca o equilíbrio entre aquilo que ele sente, aquilo que ele age, aquilo que ele pensa, ele está buscando o caminho da virtude. E este caminho, na visão espírita, é o único caminho que vai conduzi-lo a uma felicidade genuína, a uma felicidade verdadeira. Por isso, quando nós lá apresentamos aquelas 3 correntes de éticas, nós podemos dizer que elas se relacionam fortemente. Por exemplo, a ética utilitarista se preocupa com a felicidade, mas nós descobrimos que a ética das virtudes gera a felicidade. Então, aquelas éticas, elas não entram em choque. Às vezes você vai cumprir um mandamento. Esse cumprimento está de acordo com a ação do homem virtuoso e também produz a felicidade. Por isso, aquelas 3 concepções de éticas podem conviver em perfeita harmonia. E esta harmonia é própria da virtude. Quando o homem age com virtude, ele procura cumprir, pensar, examinar os mandamentos, as prescrições, as melhores alternativas, num sentimento de equilíbrio e numa ação firme e resoluta. Por isso a gente sintetizou esta noção de virtude,
desta forma. É você adquirir essa capacidade de pensar, de sentir e agir com equilíbrio, sempre voltado para o bem de todos, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é justo, para gerar a felicidade para si e para todas as pessoas com quem você convive. Por isso, o homem virtuoso é um exemplo a ser seguido, é algo que você admira, é algo que você recomenda. Podemos também ainda continuar colocando mais ingredientes conceituais nesta visão de virtude. A virtude é um estado no qual nossos pensamentos, sentimentos e atos estão de acordo com a lei de Deus. Por isso, o reflexo da consciência que Allan Kardec vai colocar lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus. Na consciência. É na consciência que você vai aprendendo a registrar ao longo do tempo a lei de Deus, aquilo que é a melhor conduta nas mais diversas circunstâncias da vida. Então, quem busca a virtude vai buscar esse equilíbrio de sentimentos, de pensamentos e de atitude em consonância com essa lei de Deus que é escrita ao longo do tempo na sua própria consciência, porque em última análise é a sua própria consciência o grande juiz que vai considerá-lo como um indivíduo que está agindo corretamente ou não naquela circunstância. A regra de bem viver que eu coloco aí, de levar uma vida plenamente realizada, ampla e rica, uma vida que é de modo característico humana, uma vida feliz. Então, quem busca ser virtuoso vai construindo essa vida verdadeiramente feliz, essa vida humana plena no sentido humano, que busca a realização da humanidade como um todo. Nada ainda de ser perfeito. Nós estamos falando aqui em ser perfeito, nós não somos seres perfeitos, somos seres imperfeitos, somos espíritos no processo evolutivo, mas mesmo sendo espíritos imperfeitos, podemos trabalhar na conquista dessas virtudes, ter a virtude como meta, buscar alcançá-las a cada passo de nossa vida. O espírito perfeito, a gente nem precisa falar em virtude para ele, porque ele é, por excelência, a própria virtude. Ele já tem realizado dentro de si toda a transformação necessária. Então nem vale a pena falar de virtude para o espírito perfeito, porque isso é tão natural, tão espontâneo nele. Nós é que precisamos falar em virtude. É por isso que nós vamos ver na obra kardeciana a seguir a importância do esforço, do trabalho, da luta na conquista da virtude. Que a virtude envolve essa luta mesma para ser melhor, para agir no bem, enquanto no caso do espírito puro, do espírito perfeito, ele não tem luta nenhuma. Ele age no bem com naturalidade, com espontaneidade. É o que nós vamos ver agora, quando Allan Kardec vai tratar em O Livro dos Espíritos, da importância desse esforço, desse empenho, dessa luta na conquista das virtudes, e que a virtude se dá nesse próprio esforço, nessa própria luta. Então, a importância para nós, espíritos imperfeitos que somos, do guia da virtude, de buscar a virtude, de ter a virtude como uma meta, como um objetivo a ser alcançado dia a dia. E é nesta luta para alcançá-la que a virtude se faz. Então, a virtude é uma decorrência desse próprio esforço de conquistá-la, de colocá-la dentro de nós. Vejamos o que Kardec vai nos dizer aqui em O Livro dos Espíritos, nesse capítulo da perfeição moral, lá no item 893. Kardec vai perguntar aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Vejamos então o que os espíritos vão colocar. Veja que a pergunta é importante. Kardec quer a mais meritória, já que toda virtude tem seu mérito. Qual é a mais meritória? A mais meritória é aquela que a gente tem que lutar muito para conquistá-la, porque tem muito mérito em conquistá-la. É muito importante para a gente essa conquista. Então essa pergunta é importante e vejamos então o que os espíritos colocam como resposta. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Vejamos que resposta espetacular.
Há muitos componentes importantes nessa resposta. Inicialmente, os espíritos informam que todas as virtudes têm seu mérito próprio, porque vão indicar, como diz o texto, um progresso na senda do bem. Então, você conquistar a coragem, a indulgência, a benevolência, a generosidade, a paciência, a calma, etc., você está avançando no caminho do bem. Então, todas as virtudes, e são muitas, têm sempre um elemento importante do bem vinculado a elas, portanto, é muito importante, indica que você está progredindo, indica que você está avançando. Então, conquistar as virtudes em si é um trabalho muito importante de progresso, de construção de uma vida melhor. Mas há uma segunda frase que a gente tem que pensar bastante nela. Diz o texto que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, se você aplica a sua vontade, por isso voluntário, para enfrentar os seus problemas morais, os seus vícios, os maus pendores, as paixões ruins, você está demonstrando virtude. A palavra virtude está ligada à palavra força, esforço. Então há na virtude esse esforço para enfrentar-se, para mudar esse homem velho, para destruir as tendências inatas que trazemos de outras vidas, no vício, na maldade, no desequilíbrio. Então, sempre que a gente usa esse esforço para enfrentar a maledicência, a preguiça, o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, quando nós usamos toda a nossa vontade para enfrentá-los, nós estamos começando esse processo de construção das virtudes. Por isso a virtude surge nesse próprio esforço de enfrentar-se e ela vai nascendo deste próprio esforço. Então a virtude não vai cair do céu, você não nasce virtuoso, a não ser que você tenha conquistado a virtude em outras existências. Então se você não conquistou a coragem, a abnegação, a renúncia em outra existência, você vai ter que fazer o esforço agora para conquistá-las. Então é esse esforço que desencadeia o processo de virtude. Então não adianta ficar esperando, quem sabe um dia eu fico corajoso, quem sabe um dia eu vou ficar calmo, paciente, quem sabe um dia eu vou aprender o perdão, a indulgência, porque a virtude, como nós colocamos, exige ação, realização, esforço, trabalho na conquista desse estado interior especial caracterizado por aquele indivíduo que tem a virtude. Então esse esforço determina a própria virtude. É esse esforço que faz você ser um indivíduo virtuoso. Por isso é muito importante você não ficar esperando, aguardando que as coisas possam surgir do nada, que alguma coisa pudesse acontecer. Não, você tem que trabalhar na luta contra esses maus pendores, que aí você vai conquistando passo a passo essas virtudes. Por isso o texto continua dizendo que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Quando você está disposto a enfrentar os maus pendores, você vai perceber que os seus maus pendores estão ligados fortemente com o seu interesse pessoal. Você não quer abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você tem, daquilo que você considera. Você pensa primeiro em si, no seu interesse, você não pensa no outro, você não pensa do bem comum, você quer resolver o seu problema. O problema do outro é o problema do outro. Então, quando você se esforça no caminho da virtude, você muda o seu ponto de vista. Você agora se preocupa no bem comum. Como a minha ação deve ser consistente com a felicidade de todos. Eu não quero pensar no meu interesse em primeiro lugar. O meu interesse só faz sentido junto com o interesse alheio, se ele faz parte do interesse comum. Então você vai abrir mão desse seu interesse pessoal, caminhando para o desinteresse, em que você considera o interesse do próximo em primeiro lugar. O seu interesse é uma decorrência desse interesse. Então é a prática do desinteresse, em que você olha para o bem comum, para a felicidade de todos, num primeiro momento buscando atingi-lo com equilíbrio, com bom senso. É esse esforço
de largar de si, de abandonar o seu ego, de ampliar a visão para o outro, que vai fazendo com que você, passo a passo, conquiste as virtudes. Então é nesse esforço de desinteresse, de pensar no outro, que a virtude vai acontecendo. Então, se você quer aprender a coragem, você vai ter que praticá-la. Ah, mas eu vou enfrentar ali, posso perder o meu emprego, pode acontecer isso. Você vai ter que enfrentar o seu interesse para aprender a ser virtuoso. Não há outro caminho. A virtude não vai cair do céu como uma dádiva, ela é uma conquista e não uma dádiva. Ela surge no indivíduo que busca construir lá dentro de si. É um processo interno de trabalho, de esforço permanente. E Kardec, então, vai dizer que é esse sacrifício de interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. Porque na virtude você não pode ficar se enganando, ficar se iludindo, como se você estivesse fazendo aquilo para que alguém veja. Como é a consciência que te julga? Se você tem um pensamento oculto por trás, eu estou fazendo isso porque isso vai me trazer um benefício lá, e só você sabe, só você tem consciência disso, este pensamento oculto te trai, porque ele mostra que você não entendeu o que é a virtude. Na virtude, esse pensamento não pode estar presente, esse cálculo não pode estar presente. Se está presente, você está agindo por interesse, aí já não é mais virtude. Esse desinteresse que a virtude exige faz com que você vigie mais o seu mundo interior. E tome cuidado, você de fato está fazendo aquilo para bem de todos, ou lá no fundinho é o seu próprio bem que você está visando? Se a sua consciência, e você não consegue escapar dela, porque ela vai te denunciar, e aí você não conquistou a virtude. E como a gente estuda no Espiritismo, enquanto você não vai conquistando a virtude, a sua felicidade não vai acontecendo verdadeiramente. Você pode ter uma vida alegre, uma vida melhor do ponto de vista material ou social, mas do ponto de vista da vida espiritual, essa sua felicidade não se faz. O seu perispírito não vai ter uma estrutura melhor, mais sutil, que vai lhe dar melhores percepções, capacidade de mudar de mundo, ou seja, você vai ter uma série de limitações, inclusive na própria estrutura perispiritual, se a virtude não estiver presente na sua vida. Então não tem como você enganar a você próprio, porque não é alguém de fora que julga se você é ou não virtuoso, é a própria consciência. Se há algum pensamento oculto na sua ação, se há algum interesse escondido que só você percebe, você não está sendo virtuoso. Então você não entendeu bem o que é a virtude. Então por isso essa frase é muito importante, sem pensamento oculto de forma nenhuma. E o texto termina de uma forma muito especial. Ele diz assim, que a mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então Kardec vai, nesse texto, ter essa resposta monumental dos Espíritos. Você quer ter a virtude mais meritória? É aquela em que você tenha uma caridade verdadeiramente desinteressada. Lembrando que Allan Kardec estudou a caridade aqui no Livro dos Espíritos, em algumas perguntas anteriores, lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando ele pede aos Espíritos como se deve entender a caridade e recebe lá a resposta: indulgência, benevolência e perdão. Aqueles que quiserem aprofundar o conceito de caridade poderão assistir a um dos seminários que está aí à disposição de vocês, chamado A Caridade na Visão Espírita. Lá a gente explora este conceito de caridade colocado por Allan Kardec. A caridade como indulgência, benevolência e perdão. Então, se você quer buscar uma virtude verdadeiramente meritória, ou a mais meritória, você tem que pensar numa caridade totalmente desinteressada. Uma caridade sem pensamento oculto. E a caridade segundo o Espiritismo. Não apenas a generosidade, como a gente já viu lá no seminário. Caridade não se confunde com generosidade. Caridade tem indulgência, tem benevolência e tem perdão como seus ingredientes chaves. Então, se você busca viver essas virtudes com desinteresse absoluto, e só há virtude se houver desinteresse, você vai construindo uma vida, como a gente sabe, verdadeiramente feliz. Por que verdadeiramente? Porque você não está se iludindo, se enganando. É algo de sua consciência, do seu mundo interior. Quando você vive a virtude, você nem se dá conta disso, porque o homem virtuoso simplesmente é
virtuoso, espontaneamente, naturalmente. Ele nem mesmo sabe que é, porque ele simplesmente é. Quando você conquista a virtude, você age como homem virtuoso, sem ficar pensando, puxa, será que eu sou ou não virtuoso? Você simplesmente é. E a gente percebe no indivíduo virtuoso essa manifestação espontânea, natural no seu caráter, na sua maneira de ser. Então não tem como você fingir, não tem como você tapear, ou se é ou não é virtuoso. É nesse processo de esforço para ser que você acaba sendo, sem perceber, naturalmente. A virtude vai se instalando em você, vai mudando o seu mundo interior, sua natureza moral vai se transformando, e na medida em que ela se transforma, você é um indivíduo melhor, naturalmente, espontaneamente. Isso levou, então, a gente a tentar caracterizar aqui algumas coisas e virtudes a partir da moral do Cristo, que a gente vai explorar depois, estudando nesta coleção de filosofia espírita. Mas é muito importante lembrar o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15º, no item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Veja que ao colocar na pergunta 893 a caridade como a mais meritória, aqui Kardec aproveita para colocar as duas virtudes chaves, que se você conquistar, você acaba conquistando todas as outras. Eu costumo dizer que as virtudes estão ligadas entre si. Você não precisa conquistar todas isoladamente. A conquista de uma pode te levar naturalmente à conquista da outra. É como uma rede de conceitos, em que você puxa um nó da rede, todos os outros nós também sofrem a influência. Então, quando você vai conquistar uma virtude, você vai descobrir que é um processo de interligação, há uma interligação entre todas elas. A conquista de uma pode levar rapidamente à conquista da outra, e conquista duas ou três, você já conquista várias outras virtudes. Por isso Kardec coloca essas duas. Se você se concentrar na caridade, tal como está na pergunta 886, e na humildade, você conquista as duas virtudes que são contrárias aos dois vícios que dão origem a todos os vícios. Se você examinar qualquer vício moral, você vai descobrir que em todos há orgulho, há egoísmo. Então, se você combater a raiz de todos os males, orgulho e egoísmo, você está destruindo todos os vícios. E aí você está construindo todas as virtudes. Então, por isso Kardec fixa a atenção. Olhe para a caridade, olhe para a humildade. Se você se preocupar fortemente com essas duas virtudes, você dá um salto tremendo no processo evolutivo. Você consegue, de uma vez por todas, cortar os vícios na sua raiz. Lá embaixo, você está sendo radical. Você está indo até as raízes de um vício, eliminando. E em todos os vícios, pode examinar a componente de orgulho, a componente de egoísmo. O orgulho que faz você fazer uma visão equivocada da realidade, o egoísmo que impede você de pensar no outro. Então, quando você elimina esses dois vícios, você pensa no outro em primeiro lugar, analisa a si mesmo da melhor forma possível. Isso é próprio da humildade, como a gente vai explorar num outro seminário. A humildade vai ser essa capacidade que você coloca em você mesmo de fazer uma avaliação sincera de você mesmo. É a virtude que vai permitir o autoconhecimento, enxergar você tal como você é, porque o orgulho envolve você de uma tal forma que você não enxerga os seus defeitos, que você não observa verdadeiramente aquilo que você é. Se você não analisa o que é, você não sabe como mudar para melhor. Por isso a importância da humildade na análise de si mesmo, combatendo o orgulho, e a importância da caridade na eliminação do egoísmo, porque a caridade é o sentimento é a virtude que coloca o outro como elemento fundamental na sua vida, eliminando, portanto, o egoísmo em que você passa a ser o centro de todas as coisas. Então, quem busca a caridade enfrenta o vício, egoísmo, matando definitivamente. Quem busca a humildade enfrenta o vício, orgulho, eliminando do seu mundo íntimo. E com isso ele conquista todas as virtudes que vão decorrer da caridade
e da humildade, como Allan Kardec vai observar. Caminho único para a felicidade. A felicidade que vai merecer da gente um seminário especial, já que é tão importante falar da felicidade na visão espírita, que encerramos aqui, dizendo a todos, estudemos as virtudes, mas acima de tudo, busquemos ser virtuosos. Lutemos neste caminho de conquista das virtudes, porque aí nós vamos atingir a felicidade verdadeira, definitiva, que constitui a felicidade na visão espírita. Vida virtuosa, vida feliz, segundo vários filósofos e segundo o Espiritismo. Busquemos a virtude e seremos verdadeiramente felizes. Muito obrigado e até um próximo seminário.